Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saber e Sabor. É uma produção original do Bacharelado em Gastronomia da Faculdade Antônio Meneghetti e, nos acompanhando, você também conhece tudo o que a gente vive e faz na excelência da formação da gastronomia no nosso campus. Hoje, estou eu aqui, Amanda, e professora Clarissa, para fazermos uma conversa com convidados especiais. Então, a gente entende aqui no Bacharelado em Gastronomia que a gastronomia ela começa muito antes da cozinha. Ela começa na terra, no produtor, ela também começa com um ambiente diferenciado, especial, que proporcione uma satisfação, um bem-estar para quem vai fazer uma refeição e até preparar uma refeição. Então, professor Marcelo, a minha primeira pergunta direcionada ao senhor, que é o seguinte: qual é a relação, explica para nós, qual é a relação entre a floricultura, o paisagismo e a olericultura com a gastronomia? É uma pergunta bem interessante e muito pertinente, porque eu, enquanto professor, sempre trabalhei nessas áreas, tanto do paisagismo quanto da floricultura. Antes de eu ser professor, entrar na carreira acadêmica, fui floricultor, fui paisagista, e com este tema tão relevante que traz a floricultura, o paisagismo e a olericultura na gastronomia, faz com que a gente comece a repensar algumas situações que elas se enquadram, uma vai trabalhar junto com a outra. Então nós temos, por exemplo, a floricultura, vai trazer a beleza nos pratos, trabalhando com flores que vão ornamentar, pode ser também sabores e temperos. A parte do paisagismo, a gente trabalha com toda a ambientação, o acolhimento dos espaços onde vai ser servido a comida. Nós trabalhamos também com a olericultura, é aquilo que nos fornece o alimento, aquilo que nos nutre. E o que acontece com a gastronomia? A gastronomia junta tudo isso e transforma tudo isso aí numa situação de experiência sensitiva, uma experiência sensorial, certo? Onde nós temos ali que nós vamos ter o alimento tanto para nosso corpo, o alimento para nossa alma e também o alimento para nossas memórias afetivas, muitas vezes, e também faz com que a gente se conecte com a natureza. Então, isso é importante, a gente levar essas três grandes áreas juntamente com a gastronomia, fazendo essa interação entre elas, porque eu acredito que hoje, um espaço onde nós temos a gastronomia, cabe muito a olericultura, a floricultura e também o paisagismo. Show. O Charles ele não gosta muito de falar em público, então hoje na verdade está incomodando ele. É capaz. Charles, eu queria te perguntar, nós que convivemos aqui no campo, sabemos a riqueza que é a horta que a gente tem aqui e é um deleite toda vez que a gente pode ir lá comprar um produto novo. Mas queria te perguntar, para quem não conhece, como é que funciona a horta que fica aqui no campus Recanto Maestro, que tu coordena? O que a gente pode encontrar lá? O que o aluno aprende naquele projeto? Conta aí pra gente um pouquinho. Bom, professora, desde do início do projeto, assim, o foco foi ensinar os alunos, desde trabalhar com a terra, todos os cuidados gerais, tanto com as plantas quanto com eles mesmos. Hoje a gente pode dizer que nós estamos com mais de 80 espécies cultivadas na horta, desde temperos, legumes, no geral. Nós começamos a fazer desde a semeadura, os alunos aprendem a fazer, eles mesmos fazem o preparo do solo, toda a parte de manutenção, de capina, limpeza, aí temos a parte de atendimento ao público também, onde eles têm contato com praticamente todos os empresários, todos os restaurantes aqui da região, e sempre aquela troca de conhecimento com eles. Isso é uma parte muito boa da horta. E aí a pessoa que está circulando pelo campus do Recanto Maestro pode parar ali e fazer as compras dela? Como é que funciona? Sim, deve, professor. A horta funciona de segunda a domingo, na verdade. De segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. E nos finais de semana, no sábado, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. E no domingo, das 9 ao meio-dia daí. Nossa, de domingo a domingo. Isso. Coisa linda. Tem a oportunidade sempre de escolher e colher um produto fresco. Sempre colhido na hora. E é uma delícia, pessoal. E Guilherme, pensando no projeto das flores, né? A gente sempre percebe que todo o ambiente aqui do Recanto Maestro, ele é muito bem cuidado
e a responsabilidade é dos partícipes desse projeto. E como é que funciona? Qual é a estrutura de produção das flores que vocês têm lá? Quem trabalha? Tem alunos envolvidos? Como funciona? Amanda, nesse momento, a nossa estrutura ela está contando com 3 estufas, tá? Por que 3 estufas? Porque a gente está atendendo demanda diferente daquela vegetação. Então, a gente recebe plantas que são mais velhas, plantas que já estavam em alguns jardins e também, ao mesmo tempo, a gente está produzindo plantas novas. Então, essas flores que são menores, flores de estação, elas são produzidas num espaço específico, que é um espaço coberto, onde elas têm as condições adequadas para o seu desenvolvimento. Não vai pegar chuva, a gente consegue diminuir um pouco, aumentar um pouco a temperatura, fechando as janelas, né? Então, esse é um lugar para as plantas mais delicadas. Ao mesmo tempo, a gente tem 2 espaços que são maiores, que são para as plantas que já estão mais acostumadas às condições climáticas, plantas mais resistentes, né? Então, na questão da estrutura é isso. E agora, a gente está entrando com uma novidade, que a gente trabalha também com a parte de arte floral, né? Então, a gente tinha começado uma produção de flores de corte e agora a gente vai começar a produzir a construção de uma nova estufa para a produção de flores de corte, tá? E uma coisa que é muito bacana lá do projeto é justamente essa parte do trabalho com os alunos, né? Porque quem está cuidando, quem está fazendo esse manejo são sempre os alunos. Então, o nosso foco é que esse jovem que esteja atuando, que ele que esteja colocando a mão na terra, que ele que esteja fazendo. Todos os jardins, todas as partes do nosso trabalho, quem está realizando junto conosco, né, são os jovens. Então, é essa conexão que a gente acaba propiciando para eles. E o que é a arte floral? A arte floral. A arte floral é todos os trabalhos que a gente faz normalmente para as partes internas, né? Que são plantas ornamentais, que são usadas para decoração. Então, aqui na nossa mesa, a gente tem um arranjo de arte floral, que a gente tem austroeméria, tangos. A gente faz essa composição das flores para criar esse objeto, né? Um arranjo ou um vaso decorado. Até aqui, ó, onde a gente tem essa cestinha, também é uma arte floral. Mesmo que não sejam só flores, também está dentro desse tema, né? Então, todas essas composições que a gente faz com vegetação se enquadram dentro desse tema de arte floral. Perfeito. E professor, falando, professor Marcelo, essa questão que o Gui trouxe aqui da arte floral, né? Então, é um dos aprendizados que os alunos têm. Me chama a atenção que o nome do projeto é Cultivando o Saber Fazer. A gente não é cultivando flores, né? Depois vem o nome Flores e Hortas, mas primeiro o saber fazer. Então, você que é um professor de longa estrada e vê muito jovem depois entrar no mercado de trabalho, na sua visão, para um aluno que faz gastronomia, saber essas coisas diferentes, né? Fazer um arranjo floral, como é que funciona uma horta, de onde que vem o tomate, aquelas coisas básicas. Qual é o diferencial desse cara depois quando ele entra no mercado de trabalho? Isso é essencial, que o aluno, ele, desde o início, ele tenha, na sua essência, saber da onde está sendo cultivado, tanto as flores, quanto as plantas ornamentais, quanto as hortaliças também. Ele saber que leva toda uma atividade atrás disso em relação ao cultivo, que não é essas plantas ou essas flores ou as hortaliças não vão surgir do nada, que existe muito trabalho até chegar à mesa. Ele precisa estar conectado com a situação da natureza também e, além do mais, esse que está passando por todos esses estágios de crescimento, desenvolvimento e de produção, ele vai estar apto para o mercado de trabalho, ele vai estar aprendendo fazendo. Eu acredito que tanto aqui no Recanto Maestro, na faculdade, quanto lá na universidade onde eu atuo, no Colégio Politécnico, a gente tem como um dos principais lemas, principais objetivos é ensinar o nosso aluno praticando. E isso ele nunca mais vai esquecer. Isso aí ele vai aprender uma vez, ele vai exercitar e vai ficar com aquilo na sua memória e vai acabar trabalhando, vai chegar ao mundo do trabalho com toda essa bagagem que muitas vezes a academia não traz para ele, porque acaba sendo só aulas teóricas ou aulas que não têm muita prática e acaba se perdendo com o tempo. Pois que um jovem ele praticou uma vez, 2 vezes, algum cultivo, algum manejo, ele nunca mais vai esquecer. Eu acredito que isso aí é a essência do projeto que os meninos aqui eles estão trabalhando e a essência, eu acho, de uma educação bem feita, uma educação que vai perenizar, que não é a teoria pela teoria,
mas sim teoria juntamente com a prática. Eu, enquanto professor, acredito nisso sempre e eu acho que a melhor forma de ensinar é ensinando, cultivando, trabalhando, ele colocando a mão na massa, como disse o Guilherme, né? Então, eles têm que estar praticando para fazer as coisas acontecerem e não esquecer de como se faz aquilo, né? E eu acho também, gente, que é muito, muito legal que a gente tem essa possibilidade de uma formação integral para o aluno, né? Então, o cara ele não vem aqui só para aprender o direito, ou no caso da gastronomia, ele vem aqui também para se formar como pessoa. E esse tipo de trabalho é muito bacana, porque eu vejo muito com os meus alunos e até com os meus auxiliares, o orgulho que eles têm do trabalho deles, né? O cara vai lá, ele planta um jardim, ou aquela mudinha que ele semeou, ele vê aquilo florescendo e aquilo gera para ele um prazer de ver o resultado do trabalho. Então, essa questão de ser uma coisa prática, de uma atuação manual, isso engrandece muito a formação do aluno, né? Ele consegue criar também um paralelo com o seu desenvolvimento pessoal, né? Então, eu acho que nesse ganho que eles têm, que vai muito além do valor monetário, que é essa formação que eles vão levar para a vida. Sabe que me chamou muito a atenção quando o professor Marcelo me falou sobre a conexão com a natureza, que vem complementar ao que o Guilherme também comenta, né? Mas quando o aluno tem essa conexão com a natureza, entende que a planta leva um tempo para se desenvolver, que ele tem que plantar, manejar, alimentar, cuidar para depois colher, ele também pode se enxergar como indivíduo desse modo, né? Isso, que cada um tem seu tempo. Isso. Então, cada ingrediente, cada indivíduo tem o seu tempo. Isso. E correlacionando isso com a horta, Charles, eu trago a seguinte pergunta. O que é a sazonalidade de um alimento, do ingrediente? O que a gente tem que cuidar nesse aspecto? É que tem plantas que são de certa sazonalidade. Por exemplo, alface, hoje em dia tem variedade que a gente pode cultivar elas o ano inteiro. Por exemplo, tomate, que na nossa região, somente em estufa no inverno, porque ela não resiste a geada. Ou manjericão mesmo, todo mundo agora está tendo uma procura muito, muito alta, porque a geada consumiu todo. Ele morreu, ele não resiste a geada. Então, são plantas que a gente tenta cultivar na estufa, as plantas que não são da sazonalidade, da época, e tem plantas que dá para cultivar o ano inteiro perfeitamente. Então, essas plantas que não são da época, geralmente para nós aqui não tem a mesma qualidade do que uma planta que é da época. Que é mais fresca, né? Isso, tá ali viva ainda. A importância da horta ali é porque tu sempre, como o Charles já falou, vai ter sempre um alimento fresco. E independente se naquela época tu vai precisar um outro tipo de alimento, eles sempre dão preferência para aquele alimento que está sendo produzido na horta e que vai ser fresco, independente, não tendo a necessidade de estar comprando de fora. E um alimento fresco hoje em dia, acredito que faz toda a diferença na nossa alimentação, né? Com certeza, até em relação aos próprios alunos da gastronomia, eles vão ter agora essa conexão com a horta e eles vão perceber que o mesmo produto, o mesmo tempero, no caso, cultivado por diversos alunos, não vai ter o mesmo sabor, porque cada atividade, cada forma que tu intervém nele muda e altera o sabor dele. Então, um pé de manjericão cultivado por um aluno e por outro vai dar gosto diferente. Tanto é que, por exemplo, o alho poró nosso aqui, com o da Itália já dá diferença. Pelo próprio lugar, pelo solo e pela forma que ele é cultivado. Isso é muito bacana trazer, porque ao longo do curso de gastronomia, os alunos vão na horta, né, Charles? Sim. Já colher os ingredientes frescos para utilizar nas preparações culinárias, nas aulas práticas. Sim. Então, desde o início do curso, já tem essa conexão com a terra, assim como com a arte floral, com o paisagismo, com as flores, né? Isso. E a gente tem, né, se a gente for pensar também, um aprendizado aqui muito bacana sobre pequenas coisas que podem alterar a prática, o fazer de um restaurante, né? Então, se a gente pensar, buscar o alimento direto da horta, que dá um outro sabor, e aí também a questão de tu pensar a decoração, né, Guilherme? Queria te perguntar sobre isso, porque esse projeto Cultivando Saber Fazer as Flores, vocês têm ali uma iniciativa muito bonita de educar aquele jovem para também saber fazer arranjo, né? Isso. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Qual é o segredo? Porque a gente acha que é só botar as flores no vaso, né? Então, assim, qual é o segredo? Tu que é também um cara formado em artes visuais, o que faz ficar harmônico? Quais são os elementos com que a gente está lidando ali? Tá. Gente, assim, numa parte mais técnica,
Tem questão de... Quando a gente vai fazer um arranjo, a gente tem que cuidar. Primeiro, volumetria, que é a dimensão, né, daquelas flores e daquele vaso. Então, deixar isso numa certa harmonia. Questão de cores também, conseguir harmonizar as cores, colocar cores que combinem, que se complementem. Questões de texturas, por exemplo, aqui na nossa mesa a gente tem, ó, como é diferente a textura dessas duas. Então, a gente consegue ir somando para que elas se construam juntas, né, para que uma coisa some a outra e elas se engrandeçam, né? Mas eu acho que o que eu entendo do arranjo floral, que eu acho que é o mais bacana mesmo, é a pessoa conseguir desenvolver a própria sensibilidade, né? Desenvolver o próprio olhar. Porque isso é uma coisa que tu vai levar para além da vida. A gente tem alunos que eles vêm aqui, que eles aprendem a fazer arranjo floral e que talvez eles não continuem fazendo depois que eles saírem do projeto. Mas eles vão saber como isso muda um ambiente. Poder chegar na tua casa e ver aquelas flores, ver como aquele ambiente se engrandece com aquilo, isso é uma coisa que vai muito além dessa técnica, né? E eu acho que é o mais bacana. Esses tempos atrás eu fiz uma formação com alguns alunos, eu acho que do curso de hotelaria, a gente fez uma oficina de arranjo floral e a gente via como aquelas pessoas, elas ficavam felizes fazendo aquilo, né? Como aquilo desenvolve a sensibilidade da pessoa. E eu acho que esse que é o grande ganho da arte floral, assim, em geral, né? Então, não só aquilo que tu consegue de resultado prático, mas aquilo que tu consegue de resultado em ti também. Colaborando com o Guilherme também, não obrigatoriamente a gente tem que comprar uma flor para tu fazer um arranjo floral. Tu no teu quintal, no teu jardim, tu pode colher flores, tu pode colher folhagens, pode colher vários vegetais e que com a composição vai se tornar um arranjo floral. Então tudo aquilo que a gente consegue de vegetais, de matéria-prima, tu tendo essa sensibilidade que o Guilherme fala, tu consegue fazer um arranjo para sua casa. E também dependendo do tipo de evento. Nós vamos ter um evento que é um pouco mais formal, vai ser um tipo de flor ou até mesmo de folhagem, um evento menos formal, vai ser mais colorido. Então, tudo isso aí depende muito da sensibilidade, existem as técnicas, mas a técnica também ela acaba ficando de lado muitas vezes quando tu usa a tua sensibilidade e faz com que aquilo te represente enquanto pessoa, enquanto ambiente que ela vai estar inserido aquela flor, aquela arte floral, né? Então deixamos claro, para eu fazer arte floral, eu preciso comprar flores, eu preciso mandar vir de São Paulo? Não. A gente vai ter, no final aqui do podcast, acredito que vamos fazer um pequeno arranjo aí para demonstrar as possibilidades. Aqui a gente está vendo esse arranjo, que são Austroimérias. A Austroiméria é uma planta que é nativa aqui do Brasil, que ela foi levada para a Europa, lá hibridizaram ela e hoje nós pagamos royalties para poder produzir ela. E essas plantas são produzidas em São Paulo e nós pagamos muito caro para ter ela. Mas então precisa dela? Não. Este é um exemplo de arte floral, onde nós temos plantas que são nobres, mas não obrigatoriamente precisa dela para tu fazer algo bonito, de bom gosto e que vai trazer um bem-estar para tua residência, para o teu ambiente de trabalho e assim por diante, ou até mesmo para uns espaços tipo banheiro, tipo qualquer outro local que tu tenha acesso, né? Isso. Esse aqui é um tango também, que é uma planta nativa daqui, que agora no verão é muito comum de ver, é praticamente um inso, assim, sabe? Aqui. É super comum, tu acha, em qualquer campo. Daí, nessa fala do professor Marcelo, eu lembro muito de um colega que eu tinha que trabalhou aqui conosco, que ele fazia arranjos florais muito bonitos, assim, ele tinha uma sensibilidade muito grande para isso. E a gente tem as nossas estufas, que ficam um pouco mais afastadas. Ele saía pro campo, ali no final do dia, ele voltava com um monte de florzinhas que ele catava e fazia arranjos belíssimos, né? Então é isso que o professor Marcelo fala. Não é questão de tu comprar uma coisa cara, é questão de tu conseguir trabalhar o teu olhar para tu fazer alguma coisa que também faz bem para ti, né? Eu acho que esse que é o grande ganho. Até me veio na cabeça agora dele também. Dele caminhando, assim, o que para nós era um simples capim, para ele fazia um arranjo, uma arte floral. Este é o artista floral. Este é realmente um artista floral, que é aquele que ele teve a sensibilidade de tirar da natureza o melhor dela. E não aquilo que a gente só planta para esperar a colheita. Então, existem vários artistas que são renomados e que fazem a diferença porque saem do trivial.
saem Exatamente, daquele sim. feijão e arroz, Exatamente, entre aspas, né? exatamente. Daí faz as coisas acontecer. E lembrando também, não é só um arranjo, não é só arte floral. Quando a gente fala de um restaurante, voltando para a gastronomia, um espaço hoje de um restaurante que nós tenhamos lá plantas, tenhamos arbustos, faz toda a diferença. Ali vai ser acolhedor, aquilo ali vai fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo lá no interior do restaurante, que sintam-se acolhidas e ao mesmo tempo tragam mais gente depois. Isso aí no final é marketing para o restaurante e vai acabar, na consequência final, é recurso, é dinheiro, é lucro para o restaurante, porque mais tempo lá vai acabar gerando mais receita. Então, a floricultura e o paisagismo com certeza faz parte da gastronomia também nesse bem-estar que nós tenhamos nos espaços de gastronomia aqui. É uma experiência que vai para além do prato, né, professor? Com certeza. E eu percebo assim, ó, no próprio restaurante escola, né, o nosso restaurante Colibri, anexo ao prédio de gastronomia. Quando você entra no restaurante, você já se impacta com um arranjo floral, mas feito pela horta, né, Charles? Em que vocês têm vários ingredientes frescos, feitos, colhidos na horta, e o cliente, ou quem vai visitar, já tem um impacto diferente. Claro que tem as flores também, mas é outra sensação quando você chega num espaço assim. Como é que é a escolha desses itens da cesta, Charles? A gente procura sempre prezar pela quantidade de cores. Botar o máximo possível de cores. Que daí a gente consegue harmonizar também. Tipo uma alface roxa, um repolho, um brócolis, um couve-flor. Até tem o couve-flor roxo, que dá pra gente também harmonizar. E tudo vai se adequando. Vai botando as peças maiores e vai botando as bordas com couve-folha, no caso, que tem vários tipos também. E vai criando. É engraçado porque os clientes chegam e querem comprar, né? Eles olham aquilo e... Tanto é que nunca vai ficar igual uma cesta da outra. Exato. Com certeza. Eu tinha uma pergunta ainda relacionada aos produtos ali da horta, né? Que tanto para o Charles quanto para o professor Marcelo, principalmente, talvez até o Gui possa contribuir para a gente poder entender melhor. Eu cresci em cidade comprando coisa em supermercado, né? A experiência de pegar da horta não era muito da minha vida, mas depois que eu comecei a pegar ali de vocês da horta os produtos, eu senti um gosto muito diferente do tomate, do alface, cara. Ficou mais gostoso comer salada. E eu queria entender por quê, assim, por que quando a gente compra na horta, fora o fato, claro, de que tu colheu mais recente, né? Mas por que esse produto plantado na horta parece que tem um sabor mais gostoso? Por que em relação ao supermercado, aquela compra assim do hidropônico e tal, né? O que vocês poderiam nos contar sobre isso? Primeiro momento que se escolhe, quando a gente tem um produto de horta que ele é mais saboroso, é escolhido para produzir na época certa. Isso aí já faz grande diferença, porque mesmo com estufas, fora da época, não tem o mesmo sabor. A maioria das vezes também se prima pela parte orgânica, que também vai fazer parte de um sabor diferenciado. O cuidado de não usar agrotóxicos também vai fazendo diferente. A gente muitas vezes, tu está saboreando uma hortaliça, um legume, ou até mesmo está sentindo o cheiro das flores, o aroma das flores, e aquilo ali não é o sabor dela, não é o cheiro da flor, mas sim algum agrotóxico. Isso é muito comum. Eu vejo lá, eu falo até para os alunos, o dia que tu receber um buquê de rosas, é para ele ser visualizado, não é para sentir o aroma das rosas, porque ela não tem mais aroma, ela se perdeu com o passar do tempo, o aroma agradável que ela tinha, aquele perfume. Sim. Hoje em dia, se ela está adocicada, é porque tem um agrotóxico que foi aplicado uma semana antes de ser feita a colheita e tu está sentindo o cheiro do agrotóxico. Então, são situações que a gente tem que prezar. A qualidade da água também. Ali a água de poço, uma água boa. Lá pelas tantas o pessoal utiliza água de açude. Em cima do açude tem lá, por exemplo, uma produção de porcos, onde vai utilizar aquela água para fazer irrigação. Totalmente desnecessário, incabível. Então, tem toda uma situação que acaba trazendo mesmo essa diferença no paladar, no sabor, na textura das plantas, com a forma que tu está cultivando. Primar sempre pelo orgânico,
pelo que é sustentável também, tentar fazer a compostagem de todos os resíduos para que tu coloque lá um adubo orgânico de boa qualidade também na horta, faça um manejo integrado de pragas e doenças, sempre pensando na parte ecológica também. Hoje em dia nós temos muito defensivos orgânicos e não agrotóxicos, mas sim defensivos, que fazem com que tenhamos um residual muito baixo e que a gente esteja consumindo alimento de qualidade de verdade, certo? Porque muitas vezes se fala aí que temos alimentos que são orgânicos, vamos tomar cuidado, porque se tu estiver comendo, estão falando que é orgânico, ele tem que ter um selo, ele tem que passar por toda uma inspeção. Então, são situações que a gente tem que levar em consideração antes de fazer a compra. E quando tu tem a possibilidade de cultivar, que seja um tempero, que seja uma pequena horta em sua casa, faça isso. Porque vocês vão ter o prazer, todos nós vamos ter o prazer de estar colhendo aquilo que nós plantamos. Claro, se nós formos ver a viabilidade econômica, não se equipara, é inviável se nós comparar a produção da sua casa para um supermercado. Mas aquilo que vai te trazer de retorno, saber que tu está comendo um alimento saudável e que tu tenha cultivado, que sabe o que tem ali. O que tem ali, o que tu está consumindo, é outra situação, não é? Um tomate que tu tenha produzido e que produziu 5 tomates, faz toda a diferença também. Mesmo que seja pouco, mas tu vai ter aquela sensação de que tu está fazendo parte de toda a natureza, de todo o sistema em si. E voltando naquilo ali, prof, do sabor também, hoje o que interfere muito é a vida, a corrida. E o pessoal tem muita pressa. Daí eles não deixam a alface atingir o tempo dela, daí usam um produto para acelerar, coisa que a gente já não faz. Tipo, na hidroponia, o produto que tu disponibiliza para a planta, ele já é de imediato. Uma planta no solo, não, ela vai absorvendo os nutrientes do solo aos poucos. E tudo tem o tempo dela. Charles, quanto tempo leva um pé de alface? A alface ela varia bastante no inverno para o verão. No verão, o clima correndo bem, tendo água, uma boa nutrição de solo e coisa, em torno de 25 dias a 30 dias está pronto. Tá. No inverno já ela demora um pouquinho mais, vai de 35 a 40 dias para atingir o pico dela. E até para ter o sabor ideal, né? Então... Uma coisa interessante que o Charles falou ali também em relação ao sabor e da velocidade, não é só a velocidade da produção, mas sim de nós enquanto consumidores também. Também é outro ponto. De tu sentar e apreciar aquela comida, tu degustar, tu fazer uma refeição da forma que deveria ser feita e que hoje em dia é muito difícil. Muitas vezes a gente nem sente o sabor da comida, a gente acaba engolindo, mastiga muito pouco também e tu não tem aquela experiência como deveria de ser, de tu estar te alimentando. Muitas vezes nem enxerga o arranjo floral, com certeza. Fica no celular, não aproveita a convivialidade do ambiente e o que aquilo te proporciona, né? Com certeza. Mas isso ainda bem que está mudando bastante. O pessoal está cansado de tanta correria e a gente está diminuindo um pouco a velocidade, está retrocedendo e voltando para nossas origens, de a gente ir para um local onde tenha um jardim, onde a gente possa contemplar o jardim, onde tenha uma mini horta, onde a gente nota que os temperos, as hortaliças são cultivadas dentro do restaurante vão para a tua mesa, ou no caso aqui do Projeto Cultivando, sai da horta que fica ao lado do restaurante e que vai ir para o prato. Isso aí faz toda a diferença. Com certeza. Então, é algo que faz com que nós tenhamos mais prazer em estar consumindo, de estar nos alimentando. E, Guilherme, a gente pensando assim um pouco sobre esse aluno que está chegando hoje no curso de gastronomia e ele te escutou aqui falando sobre floricultura ou escutou, né, falando sobre a horta, ele pode se tornar um membro desse projeto? Como funciona? Deve, né? Deve. Todos que puderem experienciar e quiserem experienciar um pouco essa vivência, com certeza devem. Como é que funciona? A gente
no projeto Cultivando, o primeiro objetivo do surgimento do projeto Cultivando era justamente absorver esses alunos que vêm aqui morar no Recanto e que não conseguiam se encaixar no mercado de trabalho. Então, Cultivando tinha esse objetivo de absorver esse pessoal e colocar eles a trabalhar, né? À medida que o Recanto está sempre crescendo, a gente começou a perceber que os alunos conseguem se encaixar em outros lugares já. Então, essa demanda acabou diminuindo um pouquinho. Mas o nosso objetivo é justamente esse. O aluno vem para cá, ele vem morar, ele vem viver aqui o Recanto, e ele tem esse espaço para trabalhar. Então, todo mundo que vem para cá, que vem estudar na ANF, que vem morar aqui no Recanto, entra em contato conosco. Eles vão ter o espaço para trabalhar sempre, o ano inteiro, qualquer momento que queira. É só ter esse compromisso conosco, né? Esse é o ponto que a gente leva mais a sério, assim, né? A pessoa não precisa ter experiência. Tendo vontade, tendo compromisso, a gente está sempre de portas abertas. Ela tá ali para aprender, né? Não precisa saber plantar uma alface, ou plantar uma flor, ou cuidar. Isso o serviço nosso é de ensinar eles. Eles só têm que ter a responsabilidade de vir trabalhar e ter a vontade. Isso. Bastante já, né? Já é bastante. E tá cada vez mais difícil, né? Mas tá tudo certo, isso faz parte. Mas a sensibilidade faz com que eles aprendam também. Isso aí, de casa, mesmo que ele tenha morado num apartamento, ele vai sentir o prazer de estar colocando a mão na terra e fazendo as coisas acontecerem e ver aquele crescendo e depois ele colhendo uma flor ou ainda colhendo uma hortaliça. Isso aí faz toda a diferença. E assim, o cara chega e ele chega de má vontade. Isso acontece muito, né? Não consegui outro lugar, vou ter que trabalhar no Cultivando. Dá 2 meses, aquela pessoa começa a sentir falta de estar com a gente, sabe? Sai falando, putz, queria voltar. Eu tenho alunos que eles estão trabalhando em outros lugares que eles falam, nossa, eu tenho uma saudade tão grande de mexer com a terra. Pô, não tem como eu ir aí fazer um arranjo com vocês, sabe? Essa vontade... Dependendo da situação, tem que ter compromisso. Eu falo assim, não, a gente compra flores pra ti, faz em casa, faz na tua casa, né? Mas é isso, gente. A gente tem espaço para trabalhar, venham, trabalhem conosco. É sempre muito bom ter pessoas novas chegando, querendo aprender. É tudo que a gente quer mesmo. Ouvindo o Guilherme, acabei me lembrando do meu TCC no de psicologia, onde a gente fez o teste Formamentes nos alunos lá do Cultivando, tanto flores quanto horta, e uma das questões lá era o que tu sentia quando tu estava trabalhando nos projetos. E daí eu vi que vários colocaram que uma das respostas era eu estava... como é que eu posso falar? Estavam dizendo, dando importância para o agricultor no cultivo das hortaliças e das flores também. Porque eles achavam que aquilo ali surgia no mercado. E à medida que eles estavam atuando nos projetos, eles viam quão era difícil estar fazendo tudo aquilo, e a partir daquilo ali, eles estavam se importando mais com os produtores. Então, é algo que faz eles também começar a pensar, essas coisas não surgem do nada. Sim. Tem toda uma cadeia produtiva, tem várias pessoas que, para nós conseguirmos chegar no supermercado e comprar uma flor ou comprar uma hortaliça, alguém estava antes. Isso eu achei bem interessante, assim, do que começaram a valorizar o produtor rural. E existe muito isso de uns conceitos pré-formados, né? Sim. De que mexer na terra, ou ser agricultor, ou conhecer o ciclo da natureza não tem muita importância. Ou até pejorativo. Ou até um trabalho pejorativo, de menos valor, né? Exatamente. E a gente percebe, o senhor percebeu, né, professor Marcelo? Com certeza. Vocês percebem nos alunos que atuam no projeto? Com certeza. Eu percebo nos alunos da gastronomia também. Que antes chegavam lá sem saber o que era um tempero, ou como podar, ou enfim, fazer qualquer ação dentro da horta. E claro que é uma evolução, né? Sim. Aos poucos eles vão evoluindo e criando cada vez mais essa conexão. Até a profissão de jardineiro, jardinagem ainda é vista pejorativamente, certo? E isso aí é uma coisa que tem que te desmistificar, porque a jardinagem nada mais é que um paisagismo também, só que não com todas as técnicas. E a gente observa muitas vezes, tu está trabalhando como jardineiro, é algo inferior a outras profissões. Acredito que não, porque a gente está trabalhando com toda a beleza, com toda a natureza, e é tão importante quanto qualquer outra profissão. Então, isso aí, no início do projeto, o Guilherme me relatava, porque ele fazia aqui o estágio, era orientador de estágio
dele, que muitas vezes os alunos tinham vergonha de estar trabalhando em jardinagem. Só que depois que foi trazido junto o paisagismo, a arte floral, a importância da floricultura, isso aí foi mudando. Então, aos poucos, tem que desmistificar, tem que tirar esse estigma da jardinagem ser coisa menos importante que outras profissões. Pois é, gente, e um bom jardineiro, até em questão monetária, pô, a pessoa pode ganhar muito bem, cara. Fazendo um bom trabalho, com compromisso, tem um grande mercado, assim, sabe? Então tem um potencial. Justamente, acho que esse ponto é muito importante. As pessoas veem como um trabalho de menor valor, porque nunca experienciaram, porque nunca viveram aquilo. Claro. No momento que começam a conhecer, se aprofundar, entender um pouco mais, eles veem como aquilo é grandioso. Ainda mais aqui no Recanto Maestro, que tudo é lindo, tudo é muito bem cuidado, que demanda muita jardinagem, demanda muito paisagismo, muita arte floral, porque tem muitos prédios, tem muitos locais para arte floral também, e ainda mais a horta, né? Então, se tem bastante gente, também tem muita gente para consumir todos os produtos que a horta produz, os hotéis, termas, isso aí faz toda a diferença. Então, são situações que as pessoas começam a valorizar tanto o projeto quanto eles mesmos. Isso. Pois é, e falando dessa questão do consumo, né? O que os restaurantes, que a gente está aqui, a gente não sabe de todo mundo que está escutando o podcast, mas nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, numa área turística muito forte, né? Que é a 4ª colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma questão ali de Geoparque da Unesco, né? A gente tem um incrível empreendimento que é as Termas Romanas, e esses restaurantes que fazem parte desse ecossistema turístico, o que eles podem dispor dos serviços da horta e da floricultura? O que podem vir buscar aqui com vocês? Eu sei que tem uma relação, né? Basicamente a gente produz todos os tipos de hortaliças. Então, tudo que é tipo de hortaliça, eles podem conseguir com nós. Claro que dependendo não em grande quantidade, né? Porque nós ainda estamos crescendo. Como foi começado o projeto e agora, a gente já cresceu bastante, mas ainda não o suficiente para atender a demanda. Coisa boa, né? Sim. Tá faltando produto. Sim, com certeza. Por exemplo, aqui no hotel mesmo que tem, praticamente todo o que eles usam, o insumo deles vem de fora. Não consegue nada na região. Porque é difícil tu manter uma sequência num lugar onde demanda de muita coisa. E isso é uma dificuldade. E eu vejo também muito que os produtores mesmo, se eles se unissem mais para produzir, como um falta, o outro tem, e se complementando, eles poderiam fazer tipo uma associação e fornecer para todos os restaurantes, não deixar essa matéria vir de fora, que hoje grande parte vem de fora. Mesmo Santa Maria, que é a nossa cidade de referência aqui, eu acho que hoje deve estar em torno de 10% da região, o resto vem tudo de fora. Isso. E no caso da floricultura, a nossa floricultura do projeto, ela é focada em atender o recanto, a fundação e não os externos, né? Então a gente não produz para vender para os externos. O que então uma pessoa de outro empreendimento pode ganhar conosco, né? Primeiro é ter essa visão dessa experiência, né? De como isso engrandece o espaço. Porque a gente vai para outros lugares e muitas vezes as pessoas não valorizam uma coisa que é simples, que nem um arranjo na mesa, que muda completamente o espaço, né? Então entender como aquilo soma para todo o empreendimento. Eu acho que é isso que o projeto consegue ajudar esses outros espaços a ganharem também. E claro, formação de mão de obra também, né, E Guilherme? formação de mão de obra, passou exatamente. ali pelo teu projeto, daqui a pouco esse guri tá trabalhando num restaurante aqui da região, né? E já sabe e fazer tem esse tudo conhecimento, né? E tem esse olhar também, então isso daí... Da mesma forma que o Charles falou que os produtos praticamente vem tudo, a parte de hortifruti, as flores a mesma coisa. E eu acabo ficando muito feliz porque desmistifica muito a situação de que aqui em Santa Maria não pode produzir flor. Porque a gente vê esse exemplo ali com o Guilherme, com o projeto, que se produz flores de boa qualidade, em quantidade, para manter todo o Recanto Maestro. Isso aí eu fico orgulhoso de ter tido junto com o Guilherme esse pontapé inicial, onde fazendo essa supervisão, orientação dele enquanto estagiário, aqui as coisas aconteceram. E hoje a gente nota que o Recanto Maestro é tão lindo porque existe uma produção de flores que são próprias da fundação e que deixam todo o espaço bonito.
e não tendo a necessidade de estar comprando tudo de fora. Então isso aí também é uma situação para que a nossa região aqui, tanto na parte de hortaliça quanto das flores, comecem a pensar os produtores, que não é só as grandes culturas, as pequenas culturas, a hortaliça, as flores fazem a diferença, geram renda e renda muito maior se nós compararmos 1 hectare de soja com 1 hectare de flores. E mercado existe, com certeza, só que demanda muito trabalho, demanda dedicação, demanda que todo dia tu esteja em volta das flores, das plantas ou ainda da horta. Pergunto para os dois, qual é o dia de folga da horta ou que vocês não precisam estar junto da horta ou não precisam estar junto das flores? Para planta não existe Natal, não existe Ano Novo, não existe Páscoa, Feriado, todo dia é dia, né? Todo dia é dia. Então, a situação, o mercado é consumidor, ele é demandante, é muito grande, só que exige dedicação, exige trabalho, existe persistência também, resiliência. Isso. Porque ainda mais em nossas diversidades meteorológicas que nós temos aqui, geada muito intensa, ventanias, o calor muito intenso, tu tem que ser resiliente para manter tudo insistente, isso. Né, professor? Tem que ser insistente. Mas eu, enquanto fomentador, fomentador da floricultura e das pequenas culturas, eu sempre vou acreditar. Eu já fui produtor de flores antes de ser professor, então a gente sabe do quanto é difícil, mas quanto é recompensador também. Nós chegarmos no ambiente, eu entrando aqui para vir fazer esse podcast, o cara observar que desde do trevo até lá em cima na fundação está tudo florido, está tudo bonito, faz a diferença. Esses jardins e canteiros também é de responsabilidade do projeto. Isso é de responsabilidade do projeto. A gente trabalha, essas áreas que são da Fundação Antônio Meneghetti são áreas onde a gente trabalha. Áreas de particulares a gente não atua, né? Mas esses espaços de passagem do recanto é tudo de manutenção do projeto. Gente, a gente quer dividir um pouco com quem está escutando o nosso podcast esse saber fazer que vocês dividem todos os dias com os nossos alunos, né? Por isso, normalmente a gente conversa um pouquinho mais, mas hoje a gente tem bastante parte prática para mostrar aqui e a gente pediu para cada um deles preparar alguma coisa para ensinar por meio do jeito que a gente tem aqui, né? Que é o áudio e a imagem, o que dá para fazer em casa. Então, Amanda, quem que a gente incomoda primeiro? Charles ou Guilherme? Quem é que vai fazer? O professor Marcelo vai dar as informações técnicas. Antes de mais nada, prática. Eu só gostaria de fazer uma ressalva. Pessoal, as flores, existem flores comestíveis, com certeza. Nossa, está mas aqui na pauta. A gente tem ali várias espécies que são possíveis de trabalhar na gastronomia, mas tomem cuidado sempre. Como assim, professor? Não é para comer coisa errada? Não, tem que saber a origem das tuas flores, certo? Porque agora, a pétalas de rosa, não é qualquer rosa que tu vai comprar numa floricultura e colocar numa pizza ou vai fazer um creme, alguma coisa assim. Por favor, tomem cuidado com isso. Saibam a origem da onde está saindo, como ela está sendo cultivada, para que você não esteja ingerindo agrotóxico. E obrigatoriamente a produção maciça, tanto de hortifruti quanto de flores, acaba passando pelo agrotóxico. Então tem que saber a origem. Se tu está cultivando lá um amor perfeito na tua residência, que é uma planta agora de inverno, que ela pode ser utilizada em saladas ou na decoração de pratos e pode comer, tudo bem, tu vai fazer isso. Mas tu comprar uma floricultura que tu não saiba a origem daquela planta, eu não aconselho. Então tome cuidado com isso, porque muitas vezes o veneno está pela dose dele também, né? E da onde vem, vamos cuidar nessa situação. Aqui nós não temos flores comestíveis, né? Nós não vendemos, mas flores que nós produzimos são comestíveis. Eu não sei se eu deveria abrir isso, porque daí o pessoal vai começar a comer as flores do meu jardim. Não, é bem assim. Mas assim, tem algumas que a gente produz que são sim comestíveis. Inclusive já teve essa situação. De pessoas irem no jardim e fazer colheita. Já me contou essa situação, que tinha uma senhora que vinha colher flores para fazer pratos em algum lugar. Eu
chegava de manhã e quando eu olhava pro jardim, mas estava tudo Ele me florido mandava ontem. Ele me mandava foto e aconteceu? perguntava, professor, isso aí deve ser formiga? Eu disse, não, isso aí não, Isso aí é não é formiga. Isso aí é alguém que cortou mesmo. formigão Cortaram noturno, né? mesmo, cortaram mesmo, isso Então, acontece. a formiga são outro tipo de corte, não é isso aí alguém colheu essas flores. Aham. E É um depois, formigão. incrível que Formigão. pareça, a senhora chegou até ele dizendo que ela vinha colher. É, Ela se identificou, se identificou. dizendo, então, não, nós temos amor perfeito, tem a torrênia, tem o hemerocallis, o hibisco, tem a capuchinha, a calêndula, que agora tem bastante aqui no Recanto, que Isso. inclusive pode ser para chá, ou até mesmo dizem que é o açafrão vegetal também, a calêndula. Claro que isso aí tudo tem que saber como usar e a dose para ser usada também, né? Então, tome cuidado, não vamos estar dizendo ó, a gastronomia tem que usar tudo que é flor de qualquer jeito. Não, tem toda uma situação, existe uma ciência para usar isso aí também, né? Legal. E não E tem peguem uma- no meu jardim, que eu tô de olho, tá? E eu soube que além tem essas senhoras que ajudam nos projetos, o Charles recebeu uma consultoria internacional, né, de uma senhora que acho que, se eu não me engano, é a mãe da chefe Francesca, é isso? Que já... Legal. A nossa chefe do restaurante Colibri vem da Itália e a mãe dela esteve por aqui fazendo uma visita e visitou também o Charles. Conta pra Visitou gente. nossa horta, né? E aí até o relato dela que foi cultivado aqui, por exemplo, o manjericão italiano. Lá na Itália não cresce tanto como aqui. Ai, que legal. A alcachofra também, a alcachofra deles lá não dá na mesma altura que a nossa aqui. Ela dá mais baixinha. E aí foi bem interessante. E ela já deu umas dicas também da como é que eles fazem o cultivo da alcachofra, lá que é bem diferente. Porque eu até não tinha conhecimento da alcachofra em si como uma forma de alimento. Que eu sempre Sim. conhecia a alcachofra para chá. Desidratava a folha e chá. E em vez não, dá um... Se come, né? A flor dela é muito saborosa. Uhum. Essas trocas a gente aprende também, Sim. né? Que aqui circula bastante gente de outras culturas e cada vez que vem né? A gente já levou alguns chefes convidados sempre a dar Com palestra lá para certeza. conhecer a horta. Daqui a pouco tava trocando com o Charles informação também, né? Sim. Não, e a gente convida até, né, o aluno, quem quer se inscrever no vestibular, né? Começamos o nosso semestre em agosto, um semestre, outro lá no início do ano, em fevereiro. Com certeza, todas essas trocas vão aprender de diferentes culturas no Sim. nosso curso. Com certeza. Inclusive, se não quiser participar diretamente do projeto, pode vir uma vez por semana como voluntário participar também. Agrega muito conhecimento para eles. Ah, que legal. Dá E para a fazer gente- assim, sim, tipo um... Sim. Isso, desde que tenha Voluntariado. compromisso, né, gente? Isso. Venha com seriedade, É. né? porque a terra não espera, né? Ela É, precisa de ti, né? Ela precisa mesmo. Então, agora que a gente aprendeu ouvindo as histórias, a gente quer aprender vendo vocês também mostrarem como se faz, né? Então, de repente, aqui, porque já... o que a gente coloca primeiro na mesa? Pessoal, vai ser coisa grande, tá? Tem flor ali no chão, a gente tá vendo que tem umas coisas... O que tu acha, Acho que Amanda? o Guilherme... Vamos fazer o Porque arranjo? aí depois o É. Charles a gente prepara por causa da Isso, terra, né? Prepara isso. uma proteção por causa da terra. Aham. Tá, vamos Então fazer tá. o arranjo. Perfeito. Então tá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tá, gente, então eu trouxe pra nós 2 arranjos diferentes que a gente vai fazer. Um arranjo menor, que é pra centro de mesa, e um arranjo maior, que é pra recepção, uma mesa mais de entrada, tá? Outra coisa que a gente focou em fazer é trazer plantas que são comuns da gente achar em jardins. Então, uma planta que todo mundo vai achar em casa, tá? Então, pro nosso arranjo pequeno, a gente vai usar aqui lavanda, Tá. alecrim e um limão guacho. São plantas super comuns. E pro arranjo maior, a gente vai usar a pleomele, que é essa verdinha aqui, a clúzia. Clúzia, isso. Clúzia é uma planta nativa do Rio de Janeiro. E a estrelícia. São essas 3 que a gente vai usar, tá? Quem vai fazer um arranjo em casa, o que a pessoa precisa? A pessoa precisa de um vaso, dos vasos onde ela vai colocar, das plantas, obviamente, e de uma tesoura de poda. Tesoura de poda a gente vai usar para fazer o corte, tá bom? O que a gente vai cuidar quando a gente vai fazer o arranjo, tá, gente? Primeiro, vamos começar aqui com a nossa lavanda. Quando eu vou colocar ela aqui, o nosso vaso ele vai ter água. Então eu tenho que cuidar porque eu não posso deixar essas folhas aqui na água porque elas vão apodrecer. Isso vai dar cheiro e vai diminuir a longevidade do nosso arranjo. Então a gente vai fazer a limpeza, tá? Eu quero que ele fique mais ou menos dessa altura, que é uma altura boa, porque eu vou estar sentado na frente da Amanda e da Clarissa e esse arranjo não vai atrapalhar a nossa conversa. A gente vai conseguir conversar sem o arranjo atrapalhar. Então mais ou menos dessa altura. Quando eu vou fazer o corte, eu tenho que cuidar, porque se eu cortar ela muito curta, eu não tenho como aumentar. Mas se eu cortar ela um pouco mais longa, não tem problema. Uma técnica bem legal da gente usar, vira ela de cabeça para baixo, eu quero mais ou menos dessa altura aqui, então eu sei que o meu corte vai acontecer aqui. Olha que legal. Bacana. Também É não pensei uma nessa estratégia boa, né, gente?
Tá? Uma coisa importante também, gente, é quando a gente vai fazer o corte, que ele seja em 45 graus. O nome técnico é corte em bisel. Isso aumenta a longevidade da nossa planta. Uma planta em arranjo, ela pode durar até 2 semanas. Dependendo da planta, um pouco mais, um pouco menos. Depende do clima, um pouco mais, um pouco menos, mas em média é isso, tá? A gente tem uma solução que a gente faz que também aumenta a longevidade do nosso arranjo. A gente vai fazer 1 litro d'água. Nesse litro d'água a gente vai botar um pinguinho de cloro e uma colher de açúcar, que a planta vai começar a absorver aquela água. Cloro que a gente compra no mercado mesmo. Cloro que a gente compra no mercado menos, porque é um antisséptico. Então vai evitar a proliferação de bactérias daquela água, o que vai aumentar a longevidade do arranjo, tá? Então aqui vamos começar a fazer. Essa lavanda eu vou cortar aqui em 45 graus. Ó. Não precisa ser exatamente 45, tá, gente? Mas que seja mais ou menos essa medida. Eu vou limpar ela, porque da lavanda no meu arranjo aqui, eu quero só a flor. Então, ó, coloquei ela aqui, vou ver se está na altura que eu quero. E eu vou fazer isso com mais 4. Eu quero 5 aqui, tá? Isso vai de cada um. No meu caso, eu vou fazer com 5. Isso, tá? Então, agora essa aqui, né, gente? Vou virar de cabeça para baixo, ó. Eu quero que ela fique dessa altura. Eu não quero que todas fiquem da mesma altura, tá? Algumas um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Mas isso a gente pode ir jogando depois. Então, eu vou cortar ela mais ou menos aqui. Tá? Então venho aqui e corto. 45 graus. Limpo. Para limpar, você arrasta o dedo contra o crescimento das... Ó, a gente vem aqui e vai só passar aqui para tirar a haste. Tá. Com cuidado para não quebrar, né? Tá. Mas não tem muito mistério. Não precisa ser uma coisa muito delicada. Ó. Então aqui eu tenho essas duas. Vou fazer isso com as outras. Continuando a mesma ideia. Viro. Essa aqui tá quase do tamanho que eu quero. Eu vou deixar ela um pouquinho mais baixa. Porque eu quero que ela fique um pouco mais baixa que as outras, tá? Esse arranjo aqui, gente, ele é super simples, mas ele é uma tendência da arte de arranjo floral contemporânea, de hoje em dia, tá? Que é o uso de frutas no nosso arranjo, tá bom? Diferente das flores, a fruta não vai estar absorvendo a água, então ela vai ter uma durabilidade menor. Mas como é um limão guache, uma planta comum, no momento que eu sentir que ela tá perdendo que ela já não tá mais vistosa, eu tiro ela e coloco outra. Não tem mistério, tá? É bem homemade mesmo, bem caseiro. Tá? Então aqui mais um. Corto. Limpo. E coloco, tá? E agora eu vou colocar a última. Esta daqui. Tentar pegar flores bonitas da lavanda, né? Pra gente ter um arranjo que fique bonito também, tá? Porque a lavanda, a flor vai ficando velha, ela não cai necessariamente, mas ela já não tem a mesma vistosidade, não fica tão bonita. Então essa aqui eu limpei antes, vou medir agora, eu quero que ela fique um pouco mais baixa para não ficar muito alta, tá? É legal, gente, quando a gente faz o arranjo, virar ele, ver de todos os lados, ver da altura dos olhos, né, para tu ir medindo. Então, vai percebendo, vai brincando com o arranjo. É essa questão da sensibilidade que a gente falava antes, né, gente? Vai brincando com o arranjo. Não é uma coisa assim que tem que ser estanque, que tem que ser tão séria. É uma coisa que tu tem que se divertir fazendo, né? Agora eu vou colocar os alecrins. A mesmo esquema, né? Vou medir ele, o alecrim eu vou deixar mais ou menos dessa altura aqui. O alecrim vai fazer o papel do verde do nosso arranjo. Então assim, gente, lavanda, alecrim, limão, plantas que são super comuns da gente achar, plantas fáceis da gente achar, da gente ter em casa. Vou colocar aqui umas 4 ou 5 hastes de alecrim para dar um pouco mais de volume. Então, tá? Nós temos aí 5 hastes de lavanda, mais umas 5 hastes de alecrim. E lembrar de limpar o Isso, limpar sempre bem, né? E deixar aqui, ó, o que não pega na água eu posso deixar, tá? Mas o que vai estar em contato com a água, eu deixo limpo. Eu tiro as Fica folhas. super aromático, né? E fica super aromático. Imagina isso aqui vai receber uma visita, vai fazer um café na tua mesa. Que legal que é, né, cara? Poder receber aquela pessoa e já ter toda uma experiência diferente. Aquilo que a gente estava falando na nossa conversa, né? A experiência gastronômica. Seja ao lado, né, com amigos, enfim, com quem você quiser, ou sozinho. Olha a diferença. Isso, nossa. Tomar o teu café olhando essa, né? Com certeza. Com certeza. E super prático, né, gente? Ó, a gente vai fazer isso aqui em 5, 10 minutos, vai estar pronto. Só que já estaria legal, ó. Já dá um valor legal. Agora, para dar um tchazinho a mais, uma coisinha a mais, a gente vai vir aqui com o próprio alecrim, tá? Porque ele é mais rígido. Eu vou limpar toda essa haste de alecrim, porque esse aqui, ele vai tá com o limão. Ó, então eu vou colocar ele aqui, eu quero que qual a altura que eu quero que o limão fique? Mais ou menos aqui assim, tá? Então essa altura tá até legal. Eu vou vir agora no meu limão e vou cravar o alecrim no limão, ó.
Bem rústico. É como se o limão virasse uma flor. Você Isso, usa isso. limão, Nossa, caule. é verdade, Aham, gente. E olha que coloco legal. aqui, tá pronto. Lindo. Olha Lindo só, isso. pessoal, a nossa Simples. mesa aqui ficou linda. Né? Recomendamos. Gente, e é o cheiro gostoso, né, gente? Nossa, Muda tudo. Tomou conta do ambiente. O limão, ele vai ficar velho um pouco mais cedo que o resto, mas, pô, tem essa outra metade, tava guardando na geladeira, tiro essa e uso a outra. Tá tudo certo, tá? Sensacional. Então, aqui que a gente... Agora eu venho aqui, adiciono minha solução e esse arranjo vai durar uma semana, um pouco mais, um pouco menos. Lembrando que a solução é uma gotinha de cloro e uma colherzinha de açúcar? Ou errei? Por litro d'água. Por litro d'água. Por litro d'água. Tá? Beleza, agora eu vou fazer o outro. Tá, então agora a gente vai começar a fazer o nosso segundo arranjo, tá? Nosso segundo arranjo com as pleomeles, as estrelícias e as cluses. Primeira coisa, a estrelícia. Muitas vezes o pessoal pega ela não tá 100% aberta, então a gente pode abrir ela. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou abrir aqui a flor, ó, com cuidado para não quebrar, e vou puxar ela para fora. Ó. Olha que legal. E daí eu vou abrindo ela aqui, ó. Sempre com muito cuidado, tá, gente? Porque ela é bem delicada, a gente pode quebrar uma haste. E é uma flor que é bem durável, assim. Então, no momento que eu tenho ela aberta, ela vai durar bastante tempo na minha casa. E é uma flor muito bonita, muito estética, tá? Então, agora eu vou começar colocando os verdes, tá? Que são as pleomeles. Primeiro a gente vai colocar 3 verdes. Uma técnica, uma regra legal que a gente pode manter, que não é assim... eu tenho que fazer assim. Não, tu pode mudar se tu quiser. Mas é legal sempre tentar usar números ímpares, tá? É uma técnica que a gente mantém quando a gente está fazendo arranjo. Então agora eu entro com as 3 pleomeles. Ó. Já vai dar um volume de verde bem bacana. Tentar manter uma frente. Que lindo, né? Esse arranjo, ele é legal que a gente tem uma frente, tá? Tentar focar pra... a visita tá entrando por aqui, então vou dar essa frente aqui. E agora eu vou vir com as flores, ó. Lembrando, gente, sempre cortando em bisel, né? Essas aqui, elas já vieram cortadas, a gente pode dar mais um cortezinho aqui. Não cortar reto. Não cortar reto, 45 graus. Com a tesoura bem afiada para não mastigar a planta, que a gente chama, né? Isso daí ajuda também na longevidade do nosso arranjo, tá? Esse aqui eu vou fazer mais um cortezinho aqui também. Ó. Essas duas aqui já estavam quase no tamanho que a gente quer e essa aqui vai ficar um pouquinho maior. Eu quero... Essa altura até tá bem legal, ó. Vou fazer só um cortezinho aqui. Aqui. E agora com a clúzia pra gente fazer o complemento do verde. Um arranjo super simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. Que tem uma presença Uhum. incrível, né? Tá? E quando a gente for colocar a nossa solução aqui, tem que cuidar a medida para não encher todo o vaso, tá, gente? Só na base do vaso, 2 a 3 dedinhos aqui do vaso, a gente vai colocar a solução. Ah, pois é, Guilherme. Depois, quando você terminar, eu queria que você repetisse pra gente a receitazinha da solução. Pra quem quiser escrever, anotar. Isso, Clarissa, o professor Marcelo tem uma receita super bacana de solução. Ah, então vamos trazer o Eu professor acho que ele pode Marcelo. passar aqui pra gente. Pessoal, então, como o Guilherme estava falando, é importante que cada vez que nós formos colher uma planta do seu jardim, antes de eu fazer a colocação no vaso, sempre cortar a haste, a extremidade da haste, para que nós tenhamos a continuidade da absorção da água, dessa solução caseira que nós vamos colocar dentro desse vaso aqui. Então, como é que nós vamos fazer essa solução caseira? Primeiro, vamos ferver a água, deixamos ela ficar em temperatura ambiente. A partir da temperatura ambiente, nós vamos colocar em 1 litro d'água 3 gotas de alvejante, que seja com cloro ativo. Qualquer tipo de alvejante, Qualquer mas tipo com de cloro alvejante ativo. com cloro ativo. A partir dali, colocamos uma colherinha rasa de açúcar, de chá com açúcar. Depois a gente faz a mistura de toda essa solução e vamos colocar no vaso. Foi uma dica importante do Guilherme que essa quantidade de água que nós vamos colocar é sempre em relação a base do vaso, o base das nossas plantas. Nunca encher o vaso. Porque se nós enchermos o vaso, a planta acaba apodrecendo. Olha só. O que nós vamos fazer com o restante dessa água, desse 1 litro? Porque nós podemos, num vaso igual a esse, usar 150 ml. Vai depender do diâmetro do vaso. Então o restante vai ir fora mesmo.
nós não temos como reutilizar. Perfeito. Portanto, que a cada 3 dias a gente refaça essa solução, a gente retire essas plantas daqui, vamos fazer um novo corte na base, em torno de 1 centímetro, para manter com que os tecidos estejam absorvendo essa solução e a nova solução. Novamente, vamos ferver a água, vamos adicionar 3 gotas de alvejante, vamos colocar aquela colher de açúcar rasa e vamos fazer uma nova solução e vamos preencher o vaso. Assim nós vamos ter maior durabilidade no nosso arranjo floral. Então, que dica. esse arranjo pequenininho eu não preciso encher com água. Eu coloco De só forma na base. alguma. Esse Nenhum pode encher de água. Independente do tamanho do arranjo, se for pequeno ou grande, tem que ser sempre a base do vaso, o suficiente para que todas as hastes florais estejam inseridas dentro d'água. Se nós colocarmos demais, vai acabar apodrecendo, vai acabar danificando os tecidos da planta, da flor ou da planta ornamental, da folhagem, e nós vamos ter menor durabilidade daquele arranjo. Então, um arranjo igual a esse que o Guilherme fez agora, ele vai tranquilamente ter pelo menos 14 a 21 dias na sua residência. E é um arranjo extremamente bonito e prático, e que vocês vão ter nas suas residências, no teu jardim, a pleomele, a clúsia e ainda a estrelitza, que são plantas corriqueiras no nosso jardim. Gente, uma dica de ouro, então, ainda para, né, quanto tempo que vai um arranjo desse, dá para ir muito mais longe se você cuidar com essa solução. Isso é algo primordial, né? Então, as flores, elas são resistentes, mas nós temos que ajudar elas durar mais tempo também. Sim, então, essa solução preservativa, esse cuidado de manejo, de cortar a base das hastes a cada 3 dias, no máximo 4 dias, é algo essencial para que a gente aumente a durabilidade. Eu vejo muita gente enchendo os vasos de água cada vez que coloca uma planta. Está errado, pessoal. Então, por isso, aqueles 3 ou 4 dias que nós vamos ter que estar trocando essa solução é o suficiente para manter essas plantas que estão aqui. Depois de 3 dias, pode ser que seja seco, então está na hora de nós colocarmos uma nova solução. Certo, muito obrigada, professor. Nada. E agora vamos passar para uma nova etapa prática. Chamamos o Charles, porque vai nos ensinar a fazer um plantio, né, de uma mini horta em casa. Então, como a gente tinha falado, vou dar uma breve explicação, que é possível que todo mundo tenha uma mini horta em casa, dito para ter pelo menos o básico do tempero. Aqui nós escolhemos a cebolinha, a salsinha e o manjericão. É importante frisar que são 3 espécies da mesma sazonalidade, de plena luz, as 3. Que eu não posso botar uma espécie que seja diferente ambiente de cultivo. Por exemplo, uma de meia sombra junto com uma de pleno sol. Então isso é um critério para a escolha dos 3 que você vai plantar agora, por exemplo. Tá. Vou começar plantando a salsinha. E também explicando que foi colocado um substrato dentro dessa floreira, como se diz, uma jardineira. E é importante na parte de baixo dela colocar um dreno. O dreno pode ser colocado brita, número 1, pode ser colocado pedaços de tijolo, pedaços de casca, de madeira, qualquer coisa para fazer essa drenagem para não ficar o solo encharcado. Então, o antes substrato. de colocar a terra, colocar o dreno embaixo, para poder escoar aquela água e não ficar um solo encharcado. Tá. Aí depois que ela estiver cheia de substrato, aí só cá. É importante nunca tapar a parte da planta, somente deixar ela rasa, porque senão ela pode, se afogar, como se diz. Tá. Então você tira da muda, isso é uma muda? Isso é uma muda. Isso. Sempre no máximo manter essa parte aqui rente ao solo, não tapar até aqui. Entendi. Exatamente como vem na muda. Exatamente como vem na muda. Aí cava a terra. Isso, até deixar rente. Essa mudinha a gente encontra em agropecuária, né, Charles? Sim, bem tranquilo de encontrar as quilos. Ou se quiser, também dá para tirar semente, quem tiver tempo e capricho, mas não convém, porque é mais prático e é mais viável também comprar. Encontrar agropecuária. Sim. E, por exemplo, essas já estão crescidas, mas eu já poderia colher ou precisaria esperar um tempo para ela crescer, se desenvolvesse mais? Que o ideal seria esperar. Esperar. Sim, dar o tempo dela, de se formar, porque ela precisa da área foliar para fazer a fotossíntese, que é o processamento do alimento dela mesmo.
Então plantou agora ali na tua direita, né? Isso, aqui eu plantei a salsinha, cebolinha e o manjericão. Tá. Eu prefiro fazer assim, pelo porte do manjericão. Tá. Ele Ah, no o meio. manjericão no meio. Isso. Pois é, o manjericão não cresce muito mais e aí vai Isso. disputar aí com a salsinha E e cebolinha. ele cresce Como é que tu bem faz? mais do que a salsinha e a cebolinha, porém se deixar. Então o importante é todo dia tu ir lá e colhe a folha, vai colhendo uma hastezinha e mantém ele sempre na mesma altura. Porque o que acontece? O manjericão tu não pode deixar ele florescer. No momento que ele começar a florescer, tu tem que tirar a flor, porque senão ele vai sinalizar para ele como ele está no final do ciclo. Tá. Daí ele vai vir a morrer daí. Tá. Aí depois de feito isso, aí é só fazer uma rega e depois fazer a complementação. Cada semana, por aí, coloca um pouquinho de solução no adubo, que você encontra em qualquer pecuária, adubos prontos, sempre prezando pelo orgânico. E como é que coloca, assim, Charles? Tu põe a pinga? É um líquido? O que Depende do adubo, prof. Por exemplo, tem o Cristalon, o PG Mix, daí a solução geralmente é 1 grama para 1 litro de água. Que legal. Daí vai botando aos poucos, sempre cuidando, porque é mais fácil a planta morrer pelo excesso de água do que pela falta de água. Ó, que frase. Então, muitas vezes vão lá e olham, a planta está murcha, está precisando de água. Não, às vezes ela pode estar com excesso. E Charles, eu tenho uma dúvida assim, ó. Por exemplo, nesse tamanho de floreira, né? Uhum. Se eu quiser colocar mais mudinhas, é interessante ou uma muda de cada tipo é suficiente? Depende da tua necessidade. Se tu for colher seguidamente, pode colocar um pouco mais, dá para densar mais. Tá. Mas o ideal não é, pelo fato dela começar a se encostar, Tá. pode ocasionar de começar a apodrecer ou pegar doenças, porque no atrito entre elas mesmo. E ela precisa também de um espaço para ela poder crescer. Então, no caso, se tu for colher, já querer começar a colher, tu pode já densar daí. Tá. Aí bem tranquilo. E daqui quanto tempo eu poderia colher uma muda dessa? Tem que dar quanto tempo mais ou menos? Dependendo, se ela estiver em pleno sol e der condições ideais para ela, em torno de 30 dias já pode começar a colher. Consigo. Então, tá Já dá para bem. começar a colher as primeiras. Então, com vai essa ser. explicação não tem mais desculpa, né? Todo Todo já mundo pode ter o seu tempero em casa, pode ser apartamento, qualquer lugar. Só ela precisa pegar sol. Sol e cuidar com a água. Então tá bem, muito obrigada, Charles. Certo. Que baita aula. Eu que agradeço. Antes da nossa aula terminar, então, aqui com o Charles, a gente quer chamar, né, o professor Isso. Marcelo para dar uma dica que nos avisaram aqui que é importante. Vamos ouvir ele, então. Dentro da floreira, a gente utiliza substrato. O ideal é que seja um substrato à base de casca de pinos, não utilize a base de turfa, porque a turfa ela pode ser hidrofóbica ou ainda ela pode reter muita água e apodrecer tuas mudas, e evitamos ao máximo o uso de terra, certo? O solo comum não é interessante no cultivo de plantas em recipientes, então sempre um substrato de boa qualidade, à base de casca de pinos compostada, nós vamos ter uma maior oxigenação, um melhor crescimento das raízes e melhor desenvolvimento das plantas também. Então isso é uma dica importante e sempre certeza. que nós temos que observar quantidade de rega que nós vamos ter. Isso aí vai depender de muito da época do ano, vai do tamanho da planta, a insolação que ela vai receber. Se é uma planta que vai ficar o dia todo no sol, vai ter que irrigar mais vezes do que uma planta que vai ficar em meia sombra, no qual a gente vai pegar, vai colocar o dedo para observar se está úmido e vamos observar a planta também para saber se ela está murcha. O que o Charles falou é muito importante no sentido de que muitas vezes a planta está murcha e não é pela falta d'água, mas sim pelo excesso. A gente acaba matando planta pelo excesso e não pela falta d'água. Então tomem cuidado com isso. Sempre um substrato de boa qualidade, que seja bem drenado, acima de 80% de drenagem, e a gente pensar sempre que a quantidade da água, quem vai definir é a planta, é o substrato, e não nós achamos que está faltando ou está sobrando água. Não, nós vamos ter que colocar o dedo para sentir o substrato. A hora que nós apertarmos e ele soltar, significa que está seco. A hora que nós apertarmos e formar um torrão na palma da mão, está com a umidade correta. Se nós apertarmos e marejar a água, sair água, escorrer água, significa que está encharcado. Então nós temos que tomar esse cuidado para que a gente não perca a nossa mini floreira, nossas plantas. Certo, muito obrigada. Olha só, pessoal. A gente agradece por nos acompanharem nessa aula viva no podcast Saber e Sabor e nos acompanhem nos próximos episódios. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. Foi uma aula muito importante, muito bonita. Os nossos convidados nos honraram com a presença deles aqui. E foi tão
interativo, tão prático aqui, é coisa que eles nem conseguem entrar mais no quadro agora para se despedir, mas eles estão mandando um grande abraço e agradecendo muito também a vocês. Até já!